Bom dia, a paz do Senhor, tá eu aqui mais uma vez, né, para honra e glória do nome de Jesus, para a meditação da palavra de hoje. E hoje eu tô aqui no livro do Evangelho segundo Mateus, e eu vim estudar esse livro porque eu estou sentindo muito Deus falar comigo a respeito desse livro de Mateus. Aí eu falei assim, eu vou estudar, né? Eu acredito que Deus tem muita coisa para me ensinar no livro de Mateus. E já que no início, Deus tocou no meu coração uma coisa que eu já venho observando na Bíblia, já há alguns dias na palavra, né? E hoje, novamente aqui iniciando a leitura, eu já pude entender, né? Deus já falou algumas coisas comigo, a respeito até de assuntos que eu já tinha pensado em outro momento. Eu vou ler um pedacinho que aí depois vocês vão entender aonde que eu quero chegar. A genealogia de Jesus Cristo. Aí é Mateus, tá? No capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Farés e a Zará, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Araão. Eu vou parar por aqui. Vocês perceberam que foram citados aqui o nome dos homens, né? Da Bíblia, daquela época e tal. E vocês perceberam que em toda aqui passagem, que toda vez que citou um desses, aqui diz que ele gerou, por exemplo, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. É porque no dito popular a gente tem a mania de falar que é a mulher que gera, né? E se a gente for ver mesmo o que a Bíblia está dizendo, na verdade, é o homem que gera, né? Aí eu fui até pesquisar. E se for ver, algumas pessoas vão até falar assim, nossa, que bobagem, que mentalidade, que visão. Não, gente. É porque às vezes a gente se perde nos detalhes. Às vezes a gente fala assim, ó, nossa, isso aqui é só detalhe, não tem nada a ver, mas cuidado. É no detalhe que a gente ganha e no detalhe que a gente perde. A gente não pode abominar os detalhes das coisas, entendeu? Porque às vezes não se trata das grandes coisas, às vezes é nas pequenas coisas. E eu fui buscar o significado da palavra gerar. Gerar é dar existência, fazer nascer, procriar, brotar, germinar. Por exemplo, se você que está me ouvindo, se você já sabe disso, glória a Deus, tudo bem, mas tem pessoas que não sabem, entendeu? E o que eu percebo muito hoje em dia é que, assim, ó, como a palavra de Deus já diz, as coisas de Deus, vocês podem ver que ela vai por um caminho, as coisas do mundo vêm contradizendo tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que está na palavra, o mundo contradiz. Então a gente vê muita distorção de coisas, e é isso que muitas vezes o inimigo usa. O inimigo usa muitas coisas, até que está na Bíblia mesmo, para poder distorcer, para poder cegar o nosso entendimento, porque eu não vou lembrar qual livro agora da Bíblia, mas tem uma passagem que Deus fala, né? A palavra do Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu acho que até por conta disso que Deus tem tocado muito no meu coração de estar estudando a palavra, e estudar de meditar, estudar de aprofundar. Não é simplesmente lá folhear a Bíblia, sabe? Porque a gente às vezes até ler, né, a Bíblia, ler uma coisa, meditar, se aprofundar é outra, é completamente diferente. Às vezes a gente lê ali com aquela mentalidade, no raso, sabe, bem supérfluo, a gente não consegue aprofundar, não consegue extrair algo da mensagem, aquilo que a mensagem realmente nos mostra, sabe? E a palavra de Deus é assim, todo dia que você ir lá, você pode buscar naquela mesma palavra, todo dia Deus vai te alimentar com algo diferente. Mas isso tem me chamado muita atenção, e não é só de hoje, sabe? Já teve outros dias que eu já prestei atenção nisso, e hoje exatamente, e olha que eu estava fazendo o devocional todos os dias do Antigo Testamento. Aí eu tô sentindo muito Deus falar comigo sobre o Novo Testamento, do Novo Testamento, né? Aí eu tô sentindo muito Deus tocar no meu coração de Mateus. E Deus, eu acho lindo de Deus que Deus sempre começa do começo, sabe? Porque o primeiro livro, né, do Novo Testamento é Mateus. E Deus sempre começa do começo, gente. Deus não despreza o começo das coisas, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente quer atropelar. E eu sou muito disso, infelizmente é uma falha, né? Às vezes eu tenho muito isso, sabe? De meio que atropelar as coisas. E muitas das vezes a gente é assim, né? Nossa natureza humana. De querer atropelar as coisas, as fases, os detalhes. Mas cuidado, gente, com os detalhes, entendeu? Vigiem, estejam atentos, pede Deus entendimento, discernimento, sabe? Sabedoria para você estar atento aos detalhes. Porque às vezes é uma coisinha que a gente fala, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Porque o mundo, gente, quando a gente não tem conhecimento,
sabe? O conhecimento da verdade, porque hoje a gente vê que existem muitas verdades por aí, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a verdade ela é só uma. O resto é a verdade ela é só uma e o caminho é só um. O resto, glória a Deus, é tudo beco sem saída, entendeu? E não existe meia verdade também não, gente. Ou é verdade ou não é, entendeu? Ou é sim, sim ou é não, não. Não existe negócio de meio termo não, tá? É sim, sim ou não, não. Não existe meia verdade. A verdade ela é verdade em todo tempo, em todo momento, no escuro, no claro, no sim, no não. A verdade é a verdade, entendeu? Então a gente tem que buscar conhecimento pra gente não padecer. Parece uma coisa boba, mas não é, igual eu tô falando pra vocês. É a questão de ter entendimento, buscar ali nos detalhes, sabe? Porque isso aqui não tá escrito à toa, sabe? Eu comecei a observar muito isso na Bíblia. Porque às vezes a gente ignora uma palavrinha que tá. Mas quando a gente vai buscar o significado, a gente vai procurar entender, a gente entende que aquilo ali não está em vão. E a palavra de Deus, ela é perfeita, sabe? Então, se tem essa palavrinha aqui, ela tem um significado. É porque a gente precisa, às vezes, se aprofundar, conhecer, né? Como vai dizer a palavra do Senhor. A gente tem que conhecer a Deus e procurar... conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Como vai dizer na palavra, né? Por conta que... não adianta a gente ficar vivendo só ali no raso, sabe? Porque se a gente ficar vivendo só no raso, a gente, entendeu? Vai ter aquele entendimento, às vezes até é muito supérfluo, às vezes não vai ter um entendimento profundo, não vai conseguir se aprofundar, entender da forma bem clara as coisas, sabe? E Deus quer isso com a gente, Deus quer relacionamento. E qual a forma mais intensa que Deus fala? A Bíblia. Eu sempre ouvia as pessoas dizer sobre isso, eu falava assim, ai gente, Deus fala de várias formas, fala. Se Deus quiser usar uma pedra para falar, Deus vai usar uma pedra. Mas o lugar principal que Deus fala pra gente, a mensagem que Deus deixa pra gente, a boca de Deus está aqui, ó, na palavra. Entendeu? E eu falo devido também às minhas experiências, né? Então, assim, gente, é isso, sabe? A mensagem que eu queria trazer hoje é que vocês estejam atentos à palavra, né? Busquem conhecimento, não deixe que o mundo segue vocês, porque a palavra de Deus vai dizer, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa aí, né? O povo querendo, entendeu? Tem muito essa questão de, porque o povo quer implantar na cabeça do povo que mulher com mulher gera. Homem com homem gera. E a gente sabe que não, gente. Entendeu? Deus já fez tudo perfeito. Entendeu? É a palavra. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E não adianta querer distorcer as coisas, entendeu? Não adianta querer distorcer e falar, porque acontece, não acontece, entendeu? Deus fez homem e mulher, X e Y, entendeu? Então é isso, a mensagem que eu queria trazer para vocês. Estejam atentos, busquem conhecimento, clareza e não deixe que o mundo segue vocês a ponto de trazer uma verdade distorcida. Na verdade, não uma verdade, não uma falsa verdade, não é verdade, no caso é a mentira, né? E a gente bem sabe quem é o pai da mentira, né? Que é Satanás. Então, assim, busquem a verdade, estejam atentos e não negligencie os detalhes, não abomine os detalhes, não despreze o detalhe das coisas, nem o detalhe nem os começos, porque Deus, além de ser detalhista, Deus sempre faz coisas do começo, sabe? E a boca de Deus é a palavra do Senhor. E cada um vai receber de Deus aquilo que ele está buscando e aquilo que ele está disposto de maneira que você se aprofunda, de maneira que você busca, Deus vai se revelando. Deus vai se revelar na forma que você buscar. Se você buscar de uma forma rasa, você vai encontrar o raso. Se você se aprofundar, você vai encontrar coisas bem profundas. Gente, isso aqui é riqueza pra gente. Quanto tempo eu vaguei no mundo? Assim, quanto tempo eu vaguei no mundo, sabe? Buscando resposta para coisas que eu não ia encontrar, porque a resposta está aqui, ó. E não adianta querer beber de fontes erradas. E não permitam, gente, que vocês vá beber de fontes erradas só por conta da escassez, entendeu? Busque no lugar certo, na palavra, tá dando a palavra. Talvez Deus me deu esse entendimento aqui, mas talvez vai te dar outro entendimento, sabe? Na palavra, porque a palavra de Deus ela é tão viva que você pode buscar todo dia no mesmo texto que Deus vai te revelar algo diferente. Entendeu? Então busque a sua intimidade com o Senhor, seu relacionamento, que a paz e a graça e a misericórdia de Deus e a paz que excede todo entendimento guarde teu coração, a tua mente. E é essa a mensagem que eu trouxe. Um beijo.